A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo. Mais uma vez estamos aqui dando continuidade nessa obra maravilhosa que o Senhor tem preparado em nossos corações. Amém. O intuito desse evangelismo é expandir o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrando o grande poder de Deus para toda a humanidade. Amém? E aqui nós vamos agora, nesse momento, glórias a Deus, estar meditando aqui em Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Amém? Eu gostaria que todos os irmãos, irmãs, todos aqueles que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo, abrem as suas escrituras sagradas. Costumo falar, vos cuidar de ter dela, examinar essa escritura, porque vos cuidar de ter nela a vida eterna. Amém? Vamos ler com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-o ao homem, para ver como esses lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Glórias aqui, Deus nos trouxe para nós nesse final de tarde, nesta noite maravilhosa, que é algo importante, amados, que sobre os deveres conjugais diante de Deus. Glórias a Deus. É isso que nós estamos colocando, porque o que mais o inimigo nas nossas almas, ele quer atacar, ele quer destruir, ele quer degradar é a família. Ele quer criar divisão, separação. Ele quer fragmentar a família. E nós estamos aqui nesta noite para falarmos dos deveres conjugais diante de Deus. Eu quero dizer que o casamento não é uma regra, o casamento não é contrato. O casamento é instituído por Deus, é sagrado, é uma aliança, é um pacto com Deus. O casamento é um compromisso e não apenas regras, não apenas contrato. Amém? Como o irmão, um colega nosso, ele escreveu um livro e ele disse que a família, a nação, a família é o maior investimento de uma nação. Então nós temos que compreender. Amém? Então nós devemos entender que os deveres conjugais diante de Deus e o não cumprimento dos deveres
de casais, um para com o outro, diante de Deus, impede o quê? Impede muitas coisas dentro do lar. Impede primeiramente o fluir das orações e não sendo respondida por Deus. O primeiro passo impede, sim, as bênçãos do Senhor na sua vida. Observe que uma das causas que o diabo tem mais prazer para ele agir é as brigas. Porque ele quer ver desunião, os casais separados, famílias destruídas. Glória a Deus. E um exemplo, você está irado, está com ódio do seu esposo, vai dormir separados. Há muitas contendas, há muita briga dentro do lar. Muitas famílias desestruturadas, filhos. O que nós estamos agora, nos tempos de hoje, amados, presenciando, glória a Deus, assistindo, glória a Deus. E se nós não começarmos a agir, amados, aí vai ficar difícil. Em Efésios mesmo, ele deixa bem claro, antes de nós entrarmos aqui nesta palavra, fala que capítulo 4, versículo 26 e 27, fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, versículo 27, e nem deis lugar ao diabo. Estar com ódio, irado, raivoso, não é pecado, amados. Desde que você não alimente esta ira, este ódio contra o seu esposo, ou contra a sua esposa, ou contra alguém pessoal. A ira pode durar um momento, mas não se deve permitir que dure um dia inteiro. É isso que em Efésios fala. É tempo de nós hoje acordarmos e ver o quanto a nossa família é valiosa. O quanto nós podemos dormir, colocar as nossas cabeças no travesseiro e dormir em paz, em harmonia, em união. Observe, os cristãos podemos sentir uma ira sim, uma ira justa, anti-injustiça e o pecado, mas nunca devem deixar-se dominar e se levar pela ira. Em vez disso, deve procurar o quê? Oportunidade para expressar o amor de Cristo a todos. Não alimentar disso, amados. O apóstolo Paulo quer indicar, ele quer indicar que sentir a ira não é pecado. Nós temos as nossas variáveis, nós temos os nossos limites, nós temos os nossos sentimentos. Não é pecado, e sim dar lugar à ira, agindo motivado por ela. Ainda que esta mágoa, esse ressentimento esteja oculto com o passar do tempo, amado. Amém? Ele pode surgir. Então não devemos permitir que a ira envenene nosso espírito, ou seja, persista por muito tempo. Observem Salmos 4, versículo 4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, amado. Então a ira, eu quero deixar bem claro, antes de nós iniciarmos aqui os deveres conjugais diante de Deus, a ira descontrolada é uma brecha pela qual o inimigo de nossa alma entra em nosso coração, com o intuito de que destruir, de corromper o corpo. Então ele só pode atingir e ferir quando encontra um lugar na vida de alguém para fazer a sua obra maligna. E em que lugar ele pode encontrar, amado? Um coração endurecido, um coração irado, um coração que você só sente mágoa, ressentimento, briga. Glórias a Deus. Amém? Então, uma coisa importante, não durma separado por causa de brigas ou mágoas, ressentimento. Isso prejudica até o relacionamento íntimo, amados. Até o relacionamento íntimo. É importante.
Em Coríntios capítulo 7, versículo 7, fala que não se recusem um ao outro, êxito por mútuo consentimento. Ou seja, concordarem, desde que vocês concordam, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Não se recusem um ao outro, êxito por mútuo sentimento. E durante certo tempo para se dedicarem o que é a oração. Olha que fala em Coríntios capítulo 7, versículo 5. Depois unam-se de novo para que Satanás não vos tente por não terem domínio próprio, amados. Olha, importante a união. Isto é, nós como ser humano não podemos controlar, a incapacidade de controlar nós mesmos. Então tudo isso que citamos pode criar um distanciamento emocional e espiritual entre o casal, entre o relacionamento, facilitando que brechas para conflitos, para falta de sintonia e permitindo que forças contrárias à união se instalem, amados. Olha aqui que Jesus, que Deus ele nos ensina, amados, nesse momento, nessa tarde. Não vale a pena. Então vamos entrar no assunto dos deveres conjugais diante de Deus. Nós acabamos de ler em Gênesis. Então o Senhor declarou, o Senhor próprio, ele fala que nós acabamos de ler, Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie. Ele responda. Versículo 24, por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão o quê? Uma só carne. Olha que forte, amados. Isto é uma ligação forte. Nós acabamos de ler, por causa do amor que o marido deve à sua esposa, ele deixará o pai e a mãe e unirá a sua mulher. E ambos tornarão uma só carne, ou seja, uma só pessoa unida, tendo a mesma vida, os mesmos sentimentos e afetos, um pelo outro. É isso, lembrando que em Gênesis 2, versículo 22 fala, não foi o homem que surgiu da mulher, mas a mulher que surgiu do homem, através de uma das costelas de Adão. Então, portanto, o homem tem uma parte dele na mulher, e assim sendo ambos uma só. Nós não lemos aqui agora? Da costela de Adão? Observe então essa ligação da costela de Adão, referindo-se que a mulher como o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha a ordem que Deus criou o homem e depois a mulher. A ordem natural e original de Deus. Versículo 21. Aqui Adão passou pela primeira vez uma cirurgia. Se nós olharmos aqui, versículo 21, então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. Olha, amados. Então Adão passou, essa foi uma das primeiras cirurgias aqui, que Deus fez, foi Deus, e quem fez foi o Deus, o nosso Deus foi o cirurgião. Por meio da sua bondade, Deus usou o sono pesado, talvez como um anestésico, não sei, ou seja, um profundo sono de uma forma milagrosa e de mistérios, amado. E lendo mais abaixo, versículo 23, olha aqui, então disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ele mesmo disse, amado, olha só. Acredita-se então que Adão tinha certa consciência do que se passava durante o seu sono sobrenatural. Só pode ser, porque essa consciência de Adão estava certificando ou certifica-se que a mulher foi criada através de uma parte dele, e ele tem certeza disso, convicção disso, amados. Ele mesmo disse, acredito que Adão não tinha consciência, acredito que Adão tinha consciência sim, portanto, o uso de uma costela de Adão por Deus foi bastante apropriada. Talvez a costela de Adão tenha sido escolhido como representante de uma parte íntima
da constituição de Adão. Ou seja, representando também, de certo, um novo nascimento da mesma natureza, glórias a Deus, físico ou espiritual, amados. Amém? De dentro para fora, nós podemos observar. E assim o novo nascimento, de dentro para fora. Talvez represente isso, amado. Eu não sei. Sei que Deus ele criou a mulher dessa forma. Deus poderia ter começado com barro e argila, assim como foi criado Adão. Né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 7 ele fala. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Poderia ser da mesma forma, mas porque, irmão, Deus é tão maravilhoso e tão perfeito, que Deus ele exatamente ele sabe como fazer, amado. Mas ao usar uma parte interna, ele não criou a mulher do barro como Eva, como Adão. Mas ao usar uma parte interna de Adão, a identificação desse com sua parceira foi garantida e certificada, amado. Olha, e foi certificada. Que a mulher é parte dele. Tem que estar ao lado dele. E nós analisamos assim, como Lutero sabiamente dizia que, observou que se Deus tivesse tirado um osso dos dedos do pé, talvez Adão o controlaria. E se tivesse usado um osso da cabeça do homem, a companheira supostamente teria controle sobre ele. Esta é o pensamento de Lutero na época. Mas ao usar o osso da costela, Deus propiciou que os dois humanos ficassem em condições de igualdade, de unidade e respeito mútuo. Olha que simboliza, significa o nascimento da mulher. Amém? Portanto, Eva não foi criada do barro para simbolizar que ela era da mesma substância, da natureza e dignidade que Adão, sendo criada de sua costela ao lado, para ser uma ajudadora idônea. Pois essa forma de criação destaca o que a união, a igualdade, a intimidade entre homem e mulher, em vez de serem duas criaturas independentes. Olha só que maravilhoso, poderia sim, mas não. Igualdade e unidade. Então, ao tirá-la de Adão, Deus demonstrou que a mulher não era inferior, como se viesse da terra, como os animais, e nem superior, mas sim parte do próprio homem. Glórias a Deus. Sendo que ao homem foi dado sobre a terra todo o domínio sobre toda criatura, pois dado a Adão, que se acha em posição de autoridade, e a tarefa de dar nome, e essa era a sua responsabilidade. Mas Eva não é nem inferior e nem superior a Adão. Eram iguais, mas apenas com tarefas e missões diferentes. Olha, no começo Deus já tinha dado tarefa para Adão e deu tarefa para Eva. Portanto, Eva é ajudadora, auxiliadora, é idônea, criada para preencher a solidão de Adão, sendo que uma parceira correspondente, equivalente. É importante saber que criou Eva diferente do primeiro relato de Gênesis que nós vimos lá. Ela foi criada diferente. Agora, em capítulo 1, versículo 6, façamos o homem. E quando nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele fala assim, que também Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus, pois o homem à sua imagem. E Deus criou o homem e mulher e os criou. Está vendo? Está no plural. Então quando Deus façamos o homem, olha que maravilha, quando ele diz façamos o homem, onde o homem e a mulher são criados simultaneamente, quando ele fala, pois a criação da Eva, 2, versículo 22, foca a partir do lado de Adão, para enfatizar exatamente a aliança matrimonial. Sendo assim, Deus transformou a mulher e fez a mulher, ele transformou, ele fez, ele formou, ele criou. Verbo formar é reconstruir, significa constituir fisicamente. Então, a constituição de um corpo inteiro a partir de pequena parte. E isso faz sentido hoje no entendimento humano, na ciência, gerado pelo conhecimento das estruturas moleculares e do DNA, bem como do processo de clonagem. Então, como se Deus tivesse clonado Eva da mesma substância e o mesmo DNA. Olha que maravilhoso, amado. Então, observe o versículo 23. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa. O próprio Adão, ele disse isso, amados. O próprio Adão reforça o que? O vínculo, a ligação de parentesco e a união íntima entre ambos, ou seja, a criação de Eva a partir de Adão. Representa a união profunda e a igualdade de natureza entre os dois, formando o que? Uma só carne. Isso significa que finalmente o homem achou alguém o que? Semelhante a ele, pois essa foi a declaração do próprio Adão. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha que maravilhoso. Semelhante a ele, parecido com ele, amado. Então Eva foi uma experiência surpreendente para Adão, porque ela era o par perfeito para ele. Então, era como se Adão tivesse diante de si mesmo em um espelho, ou seja, a mulher, em certo sentido, era alguém igual ao homem, mas ao mesmo tempo diferente no gênero, ou seja, macho e fêmea. E o nome de Adão, e o nome que Adão deu à sua mulher, era uma espécie de adaptação do dele, porque para ele ambos se ajustariam perfeitamente um ao outro. Então ele chamará Eva. Glórias a Deus. Então, lembrando que Deus criou o homem lá em Gênesis versículo 1, capítulo 1, versículo 26, façamos, ele criou no plural o verbo, façamos, a mulher já estava incluída, o homem e a mulher, a sua semelhança de Deus, um só. Só o fato de a mulher ser tirada da costela do homem confirma a unidade da espécie humana, ensina o dever de amor mútuo e da dependência da mulher e do homem. Olha que maravilhoso. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8, o apóstolo Paulo expressa: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Olha que maravilhoso. Pois a mulher foi tirada de um dos lados do homem. Então, o próprio apóstolo Paulo expressa o conceito da mulher ser auxiliadora, que ajuda o homem. E isso não significa que a mulher seja inferior ao homem, nem inferior nem superior, pois isso é um propósito de Deus para o homem e para a mulher na ordem cristã. Deus já estava inspirando os cônjuges para marido e esposa tornam-se um só corpo. Olha que maravilhoso. Portanto, o próprio Senhor Jesus tirou uma prova da unidade original, da monogamia e da indissolubilidade do matrimônio. Ter o compromisso no matrimônio amoroso e com fidelidade exclusivamente entre duas pessoas, esposo e esposa. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 6. Por essa razão deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, voltando-se em Gênesis capítulo 2, 18, então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei
para ele alguém que auxilie, que lhe responda. Então vocês observam. Então essas palavras também são citadas por Jesus no Novo Testamento. Por causa do amor que o marido deve à sua esposa, ele deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos tornarão uma só carne, isto é, uma só pessoa unida, tendo as mesmas vidas, os mesmos sentimentos, afetos um pelo outro. O próprio Senhor Jesus, ele afirma essa unidade. Isso não significa afastar-se completamente dos laços familiares, pais, irmãos, etc. Pelo contrário, fala da união física e dos aspectos gerais dos laços do matrimônio. Pois no casamento, o homem e a mulher tornam-se uma só carne, e não apenas todos nós como família. Ou seja, sugerem vínculos físicos, íntimos, sexuais e emocionais. É um relacionamento longo e duradouro. É isso que significa. Ainda há duas pessoas, mas juntas estão e se tornam uma só. Pois a expressão uma só fala da uma só carne, fala de uma unidade. Então a união marido e esposa substitui os laços familiares originais. Entendeu? E é a companheira indivisível. E como que complemento do homem forma uma família. Então, pois o homem não pode viver só no mundo, amados. Tem a necessidade de auxílio, de ajuda e de companhia. E para esse efeito, Deus cria a mulher companheira, indivisível, e como gens do gênero humano, conjugal, e fundam a sociedade sobre a família. Então, Deus cria a mulher como uma auxiliadora que ajuda o homem. Isso indica que a força de Adão para tudo o que ele foi chamado a ser e fazer era inadequada em si mesma. Portanto, o homem depende da mulher e a mulher depende do homem. Então Deus fez uma auxiliadora que lhe seja idônea, mulher idônea. Isso denota um complemento, complementar o seu esposo. Ela veio para complementar o seu esposo, ou seja, auxílio necessário para o labor diário, para a procriação e apoio mútuo através do companheirismo. Então essa união demonstra respeito de um para com o outro, e assim a união no casamento como se a união, o relacionamento entre o marido e a esposa se inspira também no relacionamento de Deus e a igreja, que é o noivo. Olha que maravilhoso. Então, a união demonstra o quê? Respeito, como se respeita pais e outros irmãos. Respeito também de um para com o outro, com a sua esposa, na união. E essa união também ela é inspirada no relacionamento de Deus e a igreja, que é a noiva. Vamos analisar em Efésios capítulo 5, versículo 3, fala ao 33, Cristo e a igreja, modelo de relacionamento entre esposo e esposa, noivo e noiva, um modelo celeste para todos os casamentos na terra. No versículo 31 fala, por essa razão o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Versículo 30, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Então nós podemos entender aqui em Efésios, se nós olharmos em Efésios, vamos lá para Efésios, glórias a Deus. Efésios fala. Efésios 5, 33 fala. Versículo 31, eis que porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Olha só que maravilhosa. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro. Amém?
Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa, a sua própria esposa como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito, assim como a união de Adão e Eva no Éden deve significar a união de Cristo com a igreja. Olha, já simbolizando essa origem, né, amado? Então, se nós olharmos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Observe, o primeiro Adão foi terrestre, feito alma vivente. Adão significa terra solo, que é a figura de Cristo. Amém? E Romanos 5,14 fala: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, ou qual era um tipo daquele que haveria de vir. Percebe, irmão? Primeiro homem, Adão, o último a figura é Jesus Cristo. Amém? Espírito vivificante. Então ele fala aqui, Romanos 5,14: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado semelhante à transgressão de Adão, ou que era um tipo daquele que haveria de vir. Então observe que o pecado semelhante à transgressão de Adão, isto é, eles não tinham pecado por desobedecer uma ordem verbal, não foi específica de Deus, como Adão desobedeceu. Disse a Deus, Adão, que comesse todas as frutas do jardim, menos da ciência do bem e do mal. Não foi isso? Mas ele desobedeceu. Aí houve a queda do homem e o pecado entrou para a história da humanidade. Não é assim que nós sabemos? Então, mas antes da lei de Moisés ter sido determinada, o pecado humano não foi imputado. Ou seja, aqueles que depois de Adão e antes de Moisés não cometeram qualquer transgressão, porque não conheciam a lei de Moisés estabelecida. Para eles, o pecado estava sobre eles, e a morte também reinou sobre eles. Mesmo aqueles, entendeu? Então, depois da transgressão, o homem pecou, todos pecaram. Então a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Mas mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado semelhante à transgressão de Adão, ao qual era um tipo daquele que haveria de vir. Ora, o pecado semelhante à transgressão de Adão. Isso, eles não tinham pecado por desobedecer uma ordem verbal específica. Mas antes da lei de Moisés ter sido determinada, porque não existia lei, né? E o pecado humano não foi imputado, não foi considerado por Deus, porque não tinha lei. Ou seja, aqueles que depois de Adão e antes de Moisés não cometeram qualquer transgressão, porque não conheciam a lei de Moisés estabelecida para eles. Mas o pecado, presta atenção, mas o pecado já estava sobre eles, e a morte reinou sobre eles também. Porque se um homem pecou, todos pecaram, toda a humanidade pecou. Então, Deus é o modelo para a nossa igreja e o exemplo de pai perfeito. Quer dizer que a paternidade humana se inspira na paternidade de Deus. O Adão celestial, Jesus amado. E dessa maneira, então, Deus instituiu o casamento e nos colocou em família e ordenou que os pais ensinassem a palavra, amando e conquistando os nossos filhos, e que transmitemos a fé às futuras gerações. Então façamos como Cristo, o noivo divino, em seu relacionamento com a igreja. Ame-a, faça sacrifício por ela, ouça as suas preocupações, cuide dela, seja tão sensível às necessidades e dores dela como você é com o seu próprio corpo. E a esposa, da mesma maneira, olhe para o noivo divino, Jesus, e o seu relacionamento com o noivo escolhida, e o seu relacionamento com a noiva escolhida, a igreja. Então, respeite-o, reconheça a sua qualidade de chefe de família, honre e responda à sua liderança, ouça-o
esteja unida a Ele em propósito e vontade, ajude-o de verdade, né? Como diz lá, Deus ele criou uma auxiliadora, uma companheira, para que ajudasse. Mas o esposo e a esposa podem argumentar assim, mas eu não consigo. Fala assim, eu não consigo viver em paz com meu esposo ou com minha esposa, eu não consigo. Eu falo, consegue sim, é só quebrantar o coração endurecido. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, 10 fala, porque graça sois salvo mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não é de obras para que nem ninguém se glorie. Então basta nós entregarmos a vida para o nosso Senhor Jesus, amado. Realmente entregarmos a nossa vida, Ele vai dar direção, Ele vai nos guiar, Ele vai dar uma direção para a nossa convivência, para a nossa família, para o casal, amado. Amém? Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A graça de Deus é bondade, é misericórdia, é uma bênção merecida para nós. Isso não tem nada a ver com o nosso próprio mérito, esforço ou obras. Amém? Tem nada a ver. Portanto, nenhum de nós poderá ser justificado diante de Deus pelos seus méritos, ou pelas suas boas obras, ou pelos seus feitos, não por obra, para que ninguém se glorie. Então a Bíblia testifica e afirma que não há nenhuma possibilidade do homem salvar-se pelos seus méritos, pela sua religiosidade, pela sua moralidade, pelos seus predicados, como bondade, mérito e virtude. Jamais, porque o próprio pecado do homem desqualifica-o. Amém? Então, se nós olharmos aqui, a graça de Deus é uma fonte de salvação e a fé é o meio para obtê-la, não a causa, entendeu? A salvação não provém dos esforços das pessoas, ela é um fruto de benignidade de Deus, é um dom de Deus. Então, não há nada que possamos fazer para obter a nossa salvação. Nada. Pela fé, em Romanos, e não por obras, embora as obras aperfeiçoam a fé. Entendeu? A fé, se nós olharmos aqui, a salvação não provém dos esforços das pessoas, ela é fruto da benignidade de Deus, é um dom de Deus, não há nada que possamos fazer para obter a nossa salvação. O próprio Apolo estava dizendo que nem a nossa fé em Deus que permite que tomemos posse da salvação, ou seja, a fé também é um dom de Deus, mas cabe a nós mesmos o esforço para adquiri-la, parte de nós mesmos. Então a salvação e a fé é um dom de Deus. O Senhor Jesus vem com sua graça, é fonte dele, é misericórdia dele, é benignidade dele, imerecida para nós não merecemos. Então ele vem e nos dá um novo nascimento, amados. Ele ativa a nossa fé. Amém? Mas eu não estou salvo até aí, não. Eu não estou salvo até aí, não. Porque nós podemos perder essa graça. Porque a graça é a fonte de Deus, mas a fé é o meio para obtê-la. E para nós obtê-la, esta graça, essa salvação eterna, nós temos o quê? Nós temos que buscar. Nós temos que fazer mediante as nossas obras. Se nós somos uma nova criatura, pela graça de Deus, um novo nascimento, então nós vamos dar o fruto, nós vamos mostrar a obra, as obras que nós mudamos, nós vamos mudar as boas obras. E se mostrando as boas obras e a praticando, então ela vai aperfeiçoar a nossa fé.
A nossa fé, amados, ela já está ativada, mas ela tem que ser aperfeiçoada. Ela já está ativada quando a graça, o Senhor vem com a graça sobre a sua vida, a salvação. Ela ativa a sua fé, mas por conta ela tem que ser aperfeiçoada. Ela tem que adquirir maturidade, crescimento, amados, para que você possa ir até o fim, para que você possa herdar a coroa da vida eterna, amado. A fé e a graça, a salvação e a fé não nos leva ao céu. É o meio, é fonte de Deus, mas a fé é o meio para adquirir a salvação. De que forma? Aperfeiçoando a nossa fé. Cabe a nós. Deus, ele dá, é fonte de Deus a salvação, é dom de Deus, certo? Mas cabe, aí ele ativa a nossa fé, mas cabe agora nós aperfeiçoarmos a nossa fé, porque agora nós vamos começar a entender. E de que forma nós aperfeiçoamos a nossa fé? Fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a conhecer a Deus. Deus nos chamou pela sua graça, pela sua misericórdia infinita, imerecida, nós não merecemos, é fonte de Deus. Agora, ele ativou a nossa fé. E agora, a partir agora da nossa fé, nós vamos agora buscar a Deus. Nós vamos caminhar com Deus. Nós vamos conhecê-lo através da sua escritura, da sua palavra. E com isso, nós vamos, essa é a obra. Vamos produzir obras. Então, por meio das obras, ela vai aperfeiçoar a nossa fé, amados. Abraão, ele foi justificado por obras ou pela fé? Abraão foi justificado pela fé, amados. Mas, porém, Romanos 4, e não por obras, embora as obras aperfeiçoam a nossa fé. A fé cria as obras, amado. Amém? E as obras o quê? Portanto, porquanto aperfeiçoam a nossa fé. De que maneira que Abraão foi o pai da fé? Porque ele creu em Deus. Ele tinha fé. Mas porquanto essa fé, através dessa fé, ele mostrou as suas obras. Naquilo que ele creu, ele acreditou, ele tinha certeza, porque ele conhecia o Deus dele, a quem ele servia. Ele buscava a Deus, o Deus dele a quem ele servia, a quem ele obedecia, amados. Então, porquanto agora essa obra, ele mostra a obra, porquanto esta obra que ele mostrou mediante a fé, agora vai aperfeiçoar a sua fé, aperfeiçoa a sua fé. Então a fé cria as obras, e as obras aperfeiçoam a fé. Portanto, a graça, que é a salvação, obra justa de Deus a nosso favor, é apropriada pela fé no coração e convicção falada. Agora, a fé para a salvação é por meio das obras contínuas na nossa vida. Dessa forma, desenvolvemos o que? Aperfeiçoaremos nossa fé para a salvação. Desenvolvemos a nossa fé para a salvação, amados. Então, não adianta dizer que eu aceitei Jesus e eu estou salvo. Não, amados. Em primeiro lugar, você recebe essa graça de Deus. Não é Deus que te chama. Não é você que escolhe, é Deus que escolhe, não é nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhesse primeiro, amado. Amém? Então, porquanto nós temos que aperfeiçoar essa fé. Glórias a Deus. Amém? Porventura, a fé também, embora a graça é uma fonte de Deus para as nossas vidas, vem da fonte de Deus, que ativa a nossa fé. Porquanto agora nós vamos conhecer a Deus, buscar a conhecer a Deus, e vamos começar a produzir as obras, porque diz Deus que é para fazer assim, nós vamos fazer, nós vamos crer e vamos acreditar, e vamos mostrar as obras de fé. Então agora, amado, a nossa fé vai ser aperfeiçoada, vai ser crescida. Mas porquanto a fé também é um dom de Deus, a partir do momento que você busca a Deus, a conhecê-lo e pratica as obras, ela também é dada a você como um dom de Deus, amados. Por meio da fé, você é salvo, amados. Amém? Mas precisamos o quê? Nós, a bênção de Deus, a fé é um dom de Deus, é benévolo. Então, é mérito das nossas obras.
porque fomos justificados por Jesus Cristo. É uma nova criação. Então agora por meio da fé, agora os nossos frutos, as nossas obras aperfeiçoam a nossa fé. E por meio da fé o que? Adquirimos a salvação eterna, amados, se formos até o fim. Mas é quem Deus é que dá a nossa fé. É um dom de Deus também, porquanto nós estamos buscando, nós estamos crescendo, nós estamos aperfeiçoando na sua palavra, conhecendo a Deus e produzindo a fé aos obras, irmão, para que a sua fé venha a ser aperfeiçoada, como de Abraão. Então ser pai, voltando lá, ser pai da família, como nós estamos falando, é ser o cabeça da família. Então é estender, é dar proteção espiritual e emocional para a esposa e os filhos. Então 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 fala: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ele mesmo fala, amado. Observe. Jesus e o Pai modelam o relacionamento para o matrimônio. O relacionamento de Deus como chefe e Cristo Jesus como filho é dado como modelo de relacionamento entre marido e esposa. Olha que importante. Pois a Bíblia revela como o pai e filho se relacionam. Ele também nos diz algo sobre a forma como os maridos e esposa devem se relacionar. Assim como Jesus Cristo se relaciona com a sua noiva, que é a igreja, assim a igreja deve se relacionar com o noivo, que é Jesus Cristo, ligado. E assim, amado, é o nosso matrimônio. Jesus, ele ama a sua noiva, a sua esposa. Ele vem buscar a sua noiva, a sua esposa, sem mácula e sem rúcula. Ela vem buscar a sua igreja perfeita, amadurecida, com caráter formado, com uma fé alicerçada, com uma fé aperfeiçoada para a salvação, amado. É assim sim, é assim a nossa esposa, assim é o nosso esposo. Portanto, o homem como cabeça da casa consiste em primeiro lugar a submissão. Glórias a Deus. Submetendo a Cristo Jesus. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Observe, o homem, o cabeça no contexto do relacionamento humano, pois os relacionamentos entre esposo e esposa não envolve inferioridade, pois na oração paralela, Cristo não é inferior a Deus, o Pai. Entendeu? Então submissão, Cristo, Jesus e Deus são igualmente divinos. Amém? Então a submissão não indica inferioridade, mas subordinação. Assim como Cristo Jesus e Deus são igualmente divinos, homens e mulheres são seres semelhantes. E contudo, assim como Jesus e Deus têm papéis diferentes no plano de salvação do Senhor, assim o homem e mulher receberam papéis diferenciados. Amém? Assim como Jesus Cristo, como Deus na forma humana, na forma de seu Filho. Ele veio para fazer o seu papel enquanto aqui na terra. Amém? Como filho. Então, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 7 e 9, fala que, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, olha o que fala, versículo 8, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. A mulher foi criada por causa do homem, para auxiliar, mas a mulher não é inferior ao homem. Isso foi apenas ao propósito de Deus, para o homem e para a mulher na ordem da sua criação. Amém? Então nós deixamos bem claro aqui. Então o homem, a glória de Deus, o propósito da sua criação revelam a glória de Deus. E além disso, a mulher é a glória do homem na ordem da criação. Apenas. Ela foi criada como sua companheira apropriada e foi dotada de uma natureza a igualar-se em seu papel. Glórias a Deus. Então Deus criou a humanidade, homem e mulher, de maneira completa.
em ordem e harmonia. Marido e esposa têm papéis diferentes e realizam diferentes funções do casamento. Apesar de terem papéis diferentes, marido e esposa são iguais, pois eles vivem em unidade, amados. Então, João, capítulo 10, versículo 30, fala que eu e o Pai somos um. João 14, 11, eu estou no Pai e o Pai em mim. Então, é da mesma forma, amado. Então, em segundo lugar, em primeiro lugar, nós falamos que o homem tem que ser o quê? Submisso. Em segundo lugar, o homem, como cabeça, ele tem autoridade, amados, autoridades. E Jesus confere a sua autoridade aos poderes divinos para instruir, santificar, governar. Importante, porque isso que precisamos. Casar não é amigar. Deus instituiu o casamento, que é um chamado, é uma dádiva, e nos colocou em família. Então vocês casaram para ser fiéis um ao outro. Então o casamento tem que ser apresentado no cartório, não é assim? Civil, tudo bonitinho, tudo nos conforme que manda a lei do homem e sagrada. Principalmente aqueles casais que moram juntos, amaziados, não são agradáveis a Deus. Essa não é a vontade e os princípios de Deus para a vida do casal, de maneira alguma. Então, pois o seu companheiro exprime o que? Um relacionamento estável do teu concerto, da aliança, como nós falamos. A união em um casamento é bíblico, sagrada. Um contrato obrigatório é mais do que um contrato formal, pública, legal. É votos matrimoniais diante de Deus, que significa lealdade, fidelidade, compromisso, respeito. Então, a possibilidade de conectar com o seu marido, pois assim os casais estão debaixo da autoridade de Deus, né? Protegidos. Então, Deus sustenta a aliança matrimonial quando duas pessoas se casam dentro dos conformes, debaixo da sua autoridade, das suas bênçãos. Olha que importante, amado. Deus se coloca como uma testemunha do casamento, selando-a com a palavra mais forte possível, o concerto ou aliança. Amém? Por isso que tem que ser apresentado diante de Deus. Aliança, o que é? A aliança fala sobre a fidelidade e compromisso contínuo. Ela fica como uma sentinela divina sobre o casamento, para as bênçãos ou para julgamento. Portanto, marido e esposa vivam de acordo com os votos do seu casamento. Toda a força de um Deus poderoso que mantém aliança fica através dele e em seu casamento, amados. Olha, que confiança saber que Deus sustenta o matrimônio, pois seu poder e autoridade se colocam contra cada inimigo que quer nos destruir e separar. Pois não é a vontade de Deus que vocês vivam no pecado, na fornicação, porque se você não casar, amados, é como se você estivesse vivendo a fornicação. Amém? Porque isto é no contexto religioso e morais, é definir qualquer relação sexual entre pessoas não casada. E isso é pecado, porque abrange sexo antes do casamento. E as relações fora de um compromisso estável, na visão cristã, é vista como uma violação da santidade do corpo e do padrão de casamento que deve ser sagrado. Então é por isso que nós temos que apresentar o nosso casamento, matrimônio, diante de Deus, amado. No papel, diante da lei civil e diante da presença de Deus. Então é forte falar isso, mas é verdade, é fornicação, é impureza. É só o casamento, a aliança, o concerto sagrado pode tirar você da impureza. Amados, amém? Porque o diabo, o que ele mais quer é o que? É destruir os lares, ver o casamento destruído, fragmentados, famílias destruídas e separadas, sem alicerces, sem bases sólidas, sem princípios e valores. É isso que ele quer, amados. Amém? Em terceiro lugar, nós falamos primeiro submisso, o segundo nós falamos de autoridade, o terceiro, o homem como cabeça, o terceiro lugar, o amor, amado. Amém? Então, a palavra de Deus em amor, uma vida de oração, viver segundo a palavra de Deus em amor, uma vida de oração, para que a família possa seguir o seu exemplo. Amém? Marido e esposa
estimam um ao outro, expressam amor por sua esposa, e maridos, né? O marido através de cuidado, a vida compartilhada. Da mesma forma, a esposa expressa o amor por seu marido, tendo as mesmas vontades e propósitos que ele, exercendo a autoridade que lhes foi confiada, com humildade e serenidade, não realizando ou competindo, em uma palavra, mostrando respeito, tanto em comportamento quanto em ação, amém? Então, não competindo com seu esposo, amém? Mas que ele foi com humildade e seriedade, e não realizando, não competindo, amém? Sempre mostrando respeito, tanto em comportamento quanto em ação. 1 Timóteo capítulo 3, 4, versículo 5 fala: ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Portanto, os homens de Deus, marido, devem amar sua esposa e governar sua família, assim como Jesus governa a igreja, esposa a noiva. Amém? Nós lemos lá em Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Amado. Amém? Então, nós vamos parar um pouco aqui, entender, aleluia, depois vamos dar mais continuidade sobre esse casamento, amados, sobre o deveres conjugais entre os casais perante Deus, amém? Nós vamos aqui falar um pouco mais sobre como nós conviver com as nossa esposa, amados, amém? Para que as nossas orações não sejam impedidas. Então, esta é a palavra que Deus tem nos concedido estarmos aqui agora, amados, e vamos dar a sequência depois sobre como nós lidarmos com a nossa esposa, amém? Que como 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 fala: igualmente vós, maridos, como atai com ela com entendimento, sejam sábios no convívio com suas mulheres, amém? Dando honra à mulher como um vaso mais frágil, amém? Então é isso que nós vamos dar continuidade aqui, e vamos falar mais sobre essa relação entre esposo e esposa, amém? Então aqui agradecemos aqui desde já por esse momento aqui desta palavra, amém? Deus seja louvado, a santa paz de Deus.